Muito bem, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Como eu falei antes, aqui a gente vai começar a abordar assuntos diferentes. Hoje eu estou aqui com meu amigo Edson. Vem pra cá, Edson. A gente vai bater um papo, né? Porque sempre é bom a gente aprender com a palavra da fé, com boas ideias. Aqui nesse canal a gente vai discutir, porque a gente debater também é bom, porque a gente aprende. Existe um ditado que o pessoal fala aí, Edson, que futebol, religião e política não se discute. E eu penso o contrário, porque quando a gente discute, é que a gente aprende. Às vezes você vai me ensinar algo que eu não sabia, e aí eu vou passar a enxergar diferente aquela situação. Então, nesse canal, eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque você, às vezes, tem dentro de si algo, um porquê, e você, às vezes, não descobre porque você quer falar com alguém, quer falar com uma pessoa, e as pessoas se fecham para isso por causa de uma mente fechada. Então, nesse canal, eu tenho certeza que todos nós seremos aqui abençoados. Porque Deus quer trazer para a gente boas novas. E essas boas novas às vezes vêm de uma boa conversa ou de um bom diálogo. Quantas pessoas que você conhece, Edson, que essa pessoa que está me vendo agora, conhece que está dentro de casa aflito, dentro de casa sofrendo, precisando de uma palavra amiga, mas porque as pessoas lá fora não abrem essa mente, não abrem esse leque de buscar ajudar as pessoas, que é importante a gente querer ajudar alguém, não é? É verdade, meu amigo Saulo. O que acontece? Quando você começa a falar que as pessoas se fecham no seu âmbito mental, porque elas começam a entender que o que ela está vivendo, que a realidade da vida dela, é só isso. Não tem outra solução, outra saída. Mas quando eu abro a minha mente para novas ideias, eu passo a ter uma nova visão do que é a vida. É verdade. Até mesmo em torno de mim mesmo e em torno de todos aqueles que estão à minha volta. E é tão importante que a gente consegue aprender e evoluir até com o próprio erro daquela pessoa, com aquela situação que ela vive. Recentemente eu passei por situações assim. Eu queria ajudar a pessoa, eu via que ela estava sofrendo espiritualmente, né, no interior dela. Porque quando a pessoa tem depressão é visível, né? Dependendo do grau. É verdade. Existe grau 1, grau 2, grau 3. E essa pessoa tinha o grau 3. A ponto de desejar a morte. Desejar desistir. Desanimada. Mas você tenta ajudar a pessoa, injeta a fé nela. Mas ela não consegue. Porque o ambiente onde ela vive não tem fé. Não tem Deus. Porque a pessoa sem Deus, ela não é nada. A pessoa sem Deus, Edson, ela não consegue enxergar o palmo da frente dela. Tudo é obstáculo, tudo é difícil. Ela quer que a gente sinta pena dela. É ou não é verdade? Justamente, Saulo. O que acontece? Você falou algo interessante, porque a pessoa passava por uma determinada situação, mas quando você manifesta o desejo de ajudar, de estender a mão, o desejo de querer levar essa pessoa para um nível elevado, um nível maior, ela se fecha no mundo que ela está vivendo e ela entende que toda ajuda de fora não vai ajudar ela em nada. E ela acaba colocando no psicológico, dentro da mente dela, que às vezes o que você está falando é só uma chateação com a situação dela. Você simplesmente está zombando daquilo que ela está vivendo. É verdade. E a depressão, ela pode acontecer no âmbito espiritual, mas também no âmbito emocional. Claro. Igual você falou, você estava dando uma injeção de ânimo dela, você estava entregando dentro dela uma dose mais forte de remédio e ela para e não aceita. É verdade. Ela rejeita esse remédio. Se o meu organismo tomar um remédio e rejeitar, eu não vou ter melhora. Não vai ter. Eu tenho que entender que eu vou tomar e meu organismo tem que aceitar. Se a mente dela não entender que a ajuda que está chegando para ela é uma resposta de Deus para a vida dela, ela vai continuar vivendo a mesma situação. Eu me lembro quando eu era criança, né? Quando a gente dá uma febre,
Aí a mãe quer dar aquele remédio margoso. Qual que é o nome dele? Era dipirona? Dipirona. Isso. E o que você faz? A mãe da gente fala, bebe de uma vez. Então às vezes é assim. A gente sabe que é amargo. Então a pessoa tem que beber aquela mensagem de uma vez. A palavra de Deus é assim. Você acha que Deus, o Deus que sabe de tudo, Ele sabe a sua fraqueza, a nossa fraqueza, Ele sabe a nossa debilidade, Ele sabe o nosso medo. Você acha que Deus vai passar a mão? Não. Ele vai querer te ensinar. E às vezes o ensinar dele vai ser pesado. Ele vai querer te mostrar que você tem que levantar. Foi o que ele falou para Moisés, para Josué. Para de... É Josué? Em qual situação? No Mar Vermelho, Moisés morreu. Diante do Rio Jordão. Isso. Moisés morreu, Josué ficou chorando. É na verdade? É verdade. Ficou lá, lamentando, meu Deus, Moisés morreu. O que Deus falou? Moisés, Josué, tenha ânimo, agora é sua vez. Eu sou contigo. Sou contigo. Então, Deus passou a mão na cabeça dele. Deus falou, mostrou para ele, abriu a visão dele, olha, agora é sua vez. É você que tem que partir para cima do problema, salvar aquele povo, direcionar aquele povo. Isso é verdade. E quando ele chega, entrega a palavra a Josué, ele fala, Josué, vá que eu sou contigo e aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você possuirá. Quantos de nós hoje precisa simplesmente de uma atitude? Pois é. O próprio Moisés, antes de morrer, ele vê a mão poderosa de Deus descendo do céu sobre o Egito. Ele vê o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, manifestando com glória e poder sobre o Egito e a favor de Israel. E Moisés me depara com o mar e fala, Deus, o que eu vou fazer? Deus fala, filho, marcha, meu amado. Olha só. Meu amado, prossiga. Não, olha só, a gente começou do nada falando de depressão. E é o que acontece com as pessoas. A pessoa, às vezes o problema é desse tamanhozinho, mas por causa do medo, por causa da insatisfação, a pessoa que tem depressão, ela tem um sentimento de injustiça. Ela não se... Vitimismo. É isso, o vitimismo. Mas para ela se identificar, ela se coloca como injustiçada. Mas isso não resolve. Se ela não partir para cima do problema, cada vez vai piorar a situação. Você vai ver, vai virar uma bola de neve. O problema não vai amenizar, ele vai piorar. Então a pessoa, quando ela toma uma atitude de fé, eu dou injeção de ânimo nela. Eu falo, não, isso não é nada. Foi o que eu falei para a pessoa. Isso não é nada. Perante o que Deus quer para você, isso não é nada. Você só tem que viver. Você tem que acreditar. Você tem que falar para você, não, eu não sou doente. Porque, como eu falei, uma palavra de vida, mas também existe a palavra de morte. A pessoa recebeu do médico, ela foi no médico. Ela falou, o médico falou para ela, olha, você é doente, você é depressivo. Automaticamente ela recebeu aquela palavra, meu amigo, para tirar dessa pessoa, se não for o próprio Deus, não tira não, porque ela se autotitula como um doente pro resto da vida. Aí o pai já se comporta como tem um filho doente, uma filha doente, e a situação piora, porque além da fé dela estar fraca, a mente dela também está fraca. É partir para aquilo que nós falamos no início. Quando falta Deus dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, falta a esperança. Porque se essa casa ela é tomada pela glória de Deus, pelas poderosas mãos do Eterno, quando a notícia de morte chegasse, todos se levantariam e falariam, opa, dentro do meu lar não tem depressivo, dentro do meu lar não há doenças. Mas como a pessoa não sabe o Deus que tem em favor dela, ela entra por vitimismo. Mas não poderia ter feito isso comigo. Mas por que a vida é injusta comigo? Não. A gente tem que partir do princípio seguinte. Aconteceu? Sim. Mas eu vou me levantar e vou dar a volta por cima. Olha só. Voltando também, continuando o assunto da depressão. Eu conversando com essa pessoa, ela virou pra mim e falou assim, eu falei pra ela que muita coisa era frescura dela. Porque eu conheço ela e eu sabia que era tratamento. Às vezes uma criação manda muito. Se eu crio o homem como uma criança, ou então como uma menininha, ele vai ficar fresco mesmo. Então às vezes você tem que falar assim, parte pra cima.
você já é macho, já é homem, você já tem barba. Então você tem que ter uma atitude diferente. A fase de criança, a fase de adolescente já era. Então eu falei pra ele isso. E aí ele virou pra mim e falou assim, ah não, mas isso não é frescura. Ele foi e colocou como exemplo aquele rapaz que você falou que ele fez muito sucesso no YouTube. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Isso. Aí ele citou essa pessoa. Eu falei pra ele assim, olha, se você pegar uma pessoa dessa que teve depressão ou está com depressão, ela vai contar a história dela e você vai viver aquela história dela de depressão. Não vai resolver a situação, só vai piorar porque você vai se colocar no lugar daquela pessoa e você vai viver a doença dela. Mas agora, se você pegar uma pessoa que teve depressão, mas hoje a vida dela é diferente, ela venceu aquilo ali, aí sim, ela vai trazer as boas novas, não a velha história. Porque não resolve, o que resolve é a mudança, sim ou não? É muito verdade o que você está falando, Saulo. Pelo simples fato, eu tiro o exemplo da largata. A largata, se ela não entender que ela tem que entrar dentro de um casulo e que ela vai virar uma borboleta, ela vai ser o resto da vida uma comedora de folha. Mas se ela entender que o casulo, que a depressão que ela está vivendo é um processo, e que esse processo ele tem que acabar, e que quando acabar, ela vai ter asas para alcançar voos, voar, e ir em lugar que ela nunca imaginou. Porque você tem que pensar que a largata, o ovo da largata é depositado numa árvore. Se na mente dela, ela entender que ela é uma largata, o resto da vida ela está fardada a viver em simplesmente uma árvore. Ou se quer mesmo um simples galho dessa árvore. Às vezes nunca ela vai passar do galho dessa árvore. Mas ela entender que a depressão que ela está vivendo, o momento difícil, não só de depressão, o momento difícil na vida financeira, na vida conjugal, na vida familiar, e assim por diante, ela entender que isso é um casulo, é um momento de amadurecimento, é um momento de crescimento. É importante, né? Ela vai crescer, ela vai desenvolver, e quando sair ela vai alcançar voo e vai alcançar lugar que ela nunca imaginou de ir. E tem um campo florido esperando ela, e ela está fardada na mente dela a querer viver nenhum galho de uma árvore, nenhuma árvore, sendo que ela tem todo um campo. A pessoa, para mudar de vida, o primeiro passo é ela querer. Porque a gente vê uma pessoa quando está sofrendo, a gente já viveu a experiência. Você está numa situação, você conseguiu sair dela, mas não foi da noite pro dia. É dia após dia. Mas o mais importante é o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, que é o mais difícil, você pensa assim, olha, amanhã eu posso dar mais um, depois amanhã eu dou mais dois. Aí você vai saindo daquela situação. E a pessoa, quando ela sai daquele estágio difícil, automaticamente o estágio bom vem. As boas novas vêm. Então, a gente não pode se auto-titular como uma pequena pessoa. Se você se vê como uma pessoa pequena, uma pessoa fraca que não consegue, vai viver o resto da vida daquela situação. Mas a gente tem que fazer, como está falando essa música, crescer. Isso você só vai crescer se você quiser. Se você não quiser, se você for depender de alguém, das pessoas, você vai continuar na mesma situação. Porque aonde quer que a gente vai, Edson, tem pessoas usadas pelo mal. As pessoas não querem o nosso bem, elas querem tirar da gente o nosso bem. Elas querem sugar da gente, mas abençoar são poucas pessoas. Então por isso que a gente tem que ter a fé alicerçada na palavra. A gente falou aqui, mas aí a gente ainda não citou a palavra. Porque sem a palavra de Deus, sem os versos de Deus ali, né? Quando a gente lê um Provérbios, a gente lê uns Salmos, quando a gente vê uma história de um profeta, a história de um rei, a gente vê que é só a mão de Deus, só a direção de Deus, que é o mais importante. Isso é verdade. Quando todas as histórias bíblicas, todo o âmbito espiritual aonde Deus esteve, sempre houve uma situação de dificuldade. Sempre houve uma situação contrária ao que a pessoa queria estar vivendo. Gideão, uma certa vez, ele estava malhando trigo.
E Gideão, ele malhava o trigo e se escondia dentro da caverna. De repente Deus vira para Gideão e fala: Gideão, eu sou contigo. Mas só que tem pessoas, Saulo, que Deus fala: eu sou contigo, vai, usa a tua fé, a pessoa volta para a caverna. Cara. A pessoa se prende de novo no mesmo lugar aonde ela estava. Mesmo recebendo a palavra de vida, mesmo o verbo da vida chegando até ela, ela volta a se prender nas velhas coisas. É o famoso atrasa a bênção, né? Porque quando a gente não faz algo que Deus pede, que a gente sabe que Deus está pedindo, a gente está trazendo a nossa própria bênção. Que é a pessoa, quando ela sabe que é mandamento de Deus, a fidelidade, ela sabe que ela tem que manter fidelidade, não só com aquilo que a gente ganha, não, mas fidelidade com a esposa, fidelidade com o marido, fidelidade no trabalho. Se ela não manter fidelidade, ela está trazendo a bênção dela. Porque mal você sabe, meu amigo e minha amiga, que ninguém está vendo, Você que é casado aí e faz alguma coisinha errada, seu amigo não está vendo, a sua esposa não está vendo, mas você está atrasando a sua vida e a vida da sua esposa. Às vezes, a esposa está lá pedindo e nada resolve. Os dois estão na igreja, está pedindo, ele vai no domingo, a esposa vai no domingo, mas a vida não acontece, nada acontece, não vê uma diferença. Mas mal sabe que tem alguém fazendo alguma infidelidade e aí impede de Deus abençoar. Olha pra você ver que interessante, Saulo. No livro de Hebreus 3, se salvo me engano, lá diz o seguinte: olha, o Senhor já, está no verbo futuro, ele já lhe abençoou com toda sorte de bênção. Mas só que tem pessoas, por não viver uma vida coerente diante da presença de Deus, ele não pode tomar a bênção daquilo que Deus já deu, aquilo que Deus já liberou, aquilo que o próprio Deus já abençoou, ele não vive. Porque é igual você falou, há uma infidelidade, há uma mancha, há uma mácula. Há algo que vem atrapalhando a pessoa de receber a bênção dela. Não, isso foi em 2013, quando eu saí da empresa. Automaticamente eu tenho um seguro, né? Direito de seguro. Então, eu fiz tudo bonitinho lá e tal. Mas quando eu ia receber, travava, não recebia. Aí deu um mês, deu 2 meses, deu 3 meses, deu 4 meses, deu 5 meses, que era a última parcela. Se eu não recebesse, eu ia perder todas elas. Mas o que estava travando? Tinha um nome, estava faltando um nome lá. Então, a mesma coisa com Deus. Se faltar um nome, se faltar algo pequeno, uma vírgula, o diabo vai chegar diante de Deus aqui, ó. Não tem como você dar ele, porque ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo errado. O prazer do diabo e dos caluniadores é demonstrar sua fraqueza. Saulo, às vezes não é nem o próprio diabo, mas a própria natureza do Deus. Porque se prega muito um Deus de amor. Mas esse Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. E por ele ser justo, por ele ser um Deus justo, ele não pode ir contra ele mesmo, contra a índole dele. E para você receber a bênção, dando errado, ele vai ter contra a índole dele. E é justamente a brecha que o inimigo da nossa alma encontra. Não, olha só. Porque quando ele chega perante Deus para falar de Jó, Deus vira para ele e fala: tu viste o meu servo Jó? Homem bom e fiel. E que se desvia do mal. Olha para você ver. Ele é íntegro, bom, fiel e se desvia do mal. O diabo ele não teve armas. Ele até falou assim: eu posso até tocar. Falou: olha, eu imagino Deus falando, não está na Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, não sei se vão falar assim: olha, o resto está falando heresia. Não, isso não está na Bíblia, é meu pensamento agora, gente. É o meu raciocínio. Eu imagino o diabo falando com Deus. Tá, tudo bem, ele tem tudo isso porque o Senhor está abençoando. Mas deixa eu tocar. Só para o Senhor ver se ele não vai mudar. Deixa eu pôr a mão no que vai mudar. E Deus vira para ele e fala: olha, você pode até ir, só não toca na vida dele. E tira tudo de Jó. Mas só que quando a pessoa ela é fiel, não é a situação, é a pessoa.
Porque se você tem a natureza de fidelidade, não é o dinheiro que vai fazer você fiel ou infiel. É a sua natureza de fidelidade. Quando vem uma dificuldade, a pessoa entende que é a hora dela demonstrar para Deus se ela é fiel ou não. Agir a fé dela. Aí que dentro dela nasce um espírito diferente, né? Ela se revolta, não vai ser isso que vai me abalar. Eu vou continuar firme e forte. Porque as pessoas hoje, no primeiro obstáculo, elas já desistem. Ela já se ajoelha para beber água. Ela já pensa em voltar para as drogas. Ela já pensa em voltar para a prostituição. Ela já pensa em voltar a roubar. Ela já pensa em voltar a mentir. Porque o diabo é assim. Eu falo diabo, mas o diabo ele apenas sopra na mente da pessoa. Ele não faz nada. O diabo, ele não tem poder para fazer nada. Porque a partir do momento que a pessoa comete, é ela que está fazendo. Ele só dá sugestão. É o que eu falo sempre. Eu falo o seguinte. Se o Criador, o soberano, aquele que tem todo o poder, ele não interfere na minha atitude, ele me deu o direito da escolha, você acha que alguém que não tem autoridade e poder vai interferir? Claro que é uma simples sugestão. Mas o problema é que sugestão que você tem acatado? Qual é a sugestão que você tem deixado entrar dentro do teu coração? Porque tem pessoas, Saulo, que a sugestão do diabo às vezes não é nem longa. O diabo só cochicha. Só cochicha. E a pessoa já pega aquilo pra ela. É verdade. A pessoa já pega aquilo pra ela e já sente que a palavra foi pra ela. Mas o que acontece? Uma área que a pessoa ela costuma a tropeçar na vida é na vida sentimental. Esse cochicho aí, aonde que o diabo mais ele ganha pessoas, né? Ele consegue, como que eu vou falar? Ele derruba casais, é nessa área. Você é minha esposa, a gente brigou. Por causa de uma briguinha de nada, eu já saio bravo dentro de casa. Quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou ficar com fulano. Eu vou zoar. Eu vou fazer coisa errada. Uma coisinha de nada, uma briguinha de nada. Então, a pessoa quando tem a fidelidade é diferente. Ela sabe que se ela fazer aquela sugestão, ela vai piorar a situação. Porque quando tem fidelidade com Deus, olha como é forte a diferença de uma pessoa que ela é íntegra e fiel como Jó foi. Quando surge uma situação adversa, ela vai questionar Deus. Não, meu Deus, o que está acontecendo? Se eu sou seu filho, se eu vivo uma vida correta, se eu cuido da minha família, se eu sou íntegro no meu trabalho, se eu procuro sempre andar de acordo com a tua palavra, eu não aceito essa situação. Tem como, Senhor, mudar essa minha situação? Eu não estou satisfeito com isso. Eu preciso disso, de uma melhoria no meu casamento. Eu preciso de uma melhoria na minha família. Eu preciso de um aumento de salário. Ela tem autoridade, ela tem condições de chegar perto do patrão. Você é um funcionário e você trabalha bem. Você é uma pessoa que tem uma profissão. Você faz tudo que você faz no seu trabalho, você faz bem feito. Você é organizado. Você é um cara que produz bem. Você também pode analisar, peraí, meu patrão está enriquecendo. E eu estou aqui na mesa, eu fazia de tudo para ele me ver. E ele não me viu? Peraí, eu vou ter uma conversa com ele. Você vai expor essa situação. E se o seu patrão, ele é um homem justo, automaticamente ele vai te abençoar. É ou não é verdade? Isso é verdade. Então a mesma forma é com Deus. A fidelidade, ela é importante por isso. O diabo, ele morre de raiva da fidelidade. Porque quebra ele no meio. Você já pensou? Olha só, ele vai pegar algo para te acusar. Mas você sabe na sua consciência que é mentira. Ele pode tentar de todas as maneiras se apresentar perante Deus, que é o juiz. Na hora a causa dele, ele vai perder. A causa ganha vai ser para o seu lado. Porque você sabe da sua fidelidade e da sua consciência. Agora, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado. Vamos pensar um pouco. Você tem sido justo? Você tem sido fiel para as coisas de Deus? Porque, às vezes, a amiga ou um amigo que está do outro lado, ele fala assim, mas a minha vida está uma bagunça.
mas eu estou vivendo um inferno em vida. Mas será que ela tem sido justa com ela mesma? Porque tem gente se autocondenando, né? Davi no Salmo, se eu não salvo me engano, 123, ele fala assim: julga-me, ó Deus. Olha o que o homem falou, meu Deus, julga-me, ó Deus. Você pode vir diante para Deus e falar assim: julga-me, ó Deus. Será que você pode chegar perante Deus e falar: Deus, olha para mim e julga-me? Por isso que é importante a pessoa, a gente está falando aqui, não é para te condenar não, é para você ter uma autoanálise na sua vida e buscar conserto, né? Porque a gente ainda tem chance de consertar, a gente tem chance todos os dias de fazer melhor. Muitas das vezes a pessoa não conserta, Saulo, porque ela tem uma visão errada de Deus. Acho que a melhor expressão de Deus é aquela do hebraico que se diz Abba. É pai. Ele é um pai. Ele não é um velho arrogante sentado num trono dando ordem. Não, não. Ele é um pai. E como um pai ele é justo. Mas como um pai ele é o maior interessado em ver sua felicidade. É verdade. Como um pai ele é o maior interessado em ver você bem sucedido na vida em todas as áreas e âmbitos. Então. Mas sabe por que ele pede para você ser justo? Sabe por que ele pede para você ser fiel? Porque ele sabe que se você for fiel, se você for justo, não tem como dar errado. Não, e ele na condição de pai, todo pai quer corrigir o filho quando o filho está no caminho errado. É verdade. Sim ou não? É verdade. E a gente sabe que é pro bem. Então você pode ter certeza que se você está passando um momento complicado, é o próprio Deus te corrigindo para você entrar no eixo, para você voltar o caminho certo, para você voltar a ser aquele homem, aquela mulher que agrada a Deus. Muito simples, muito simples. Muito simples. Quando você alinhar-se com os céus, você voltar a ter uma aliança com o Eterno, você vai ver se a sua vida não vai mudar. Você sente a diferença na hora. Na hora é instantânea. É perceptível. O ambiente muda. Sabe esse ambiente de trabalho carregado que você tem? Ele vai mudar. Sabe essa energia que você fala assim, não, eu entro dentro da minha casa, tem um peso, tem uma angústia. Isso muda na hora. Porque você sabe por quê? Porque não é as coisas externas que me afetam o meu interno. É o meu interno que afeta as coisas externas. Não, isso é verdade. Igual, empresa a gente sabe que na empresa é cobra comendo cobra. É verdade, é verdade. Felizmente. Mas mesmo você num ambiente complicado, se você tem a presença de Deus, sempre vai aparecer uma bênção para você abençoar ela, para você levar uma palavra de vida para ela. Olha, é forte demais. Muito forte. Olha bem para você ver, o Saulo. Repare bem. Foi o Egito que governou José ou foi José que governou o Egito? José. Foi a Babilônia que governou Daniel ou foi Daniel que governou a Babilônia? Daniel. Então não é a circunstância nem o lugar, é você. É você. Porque muitas das vezes você fala assim, olha, eu não mudo de vida porque a minha casa ninguém mudou. Eu não mudo de vida porque no meu emprego é assim, na minha família é assim, em tal lugar é assim. Não, não, não. Seja a mudança que você quer que seja. E a pessoa tem que aprender a dar valor em tudo que Deus dá para ela. É verdade. Tudo que Deus. Às vezes, a palavra fala, o pouco com Deus é muito. Tem gente que tem tudo, mas não tem Deus, ela praticamente não tem nada. E você às vezes tem e não dá valor. Então, pensa, seja mais inteligente. Não blasfema não. Não reclama sem razão não. Porque quantas pessoas hoje estão doentes, quantas pessoas hoje estão numa situação deplorável. Você fica sem saber o que você pode fazer para ajudar. E às vezes a gente está bem e não dá valor. Lá no meu trabalho, foi numa manhã, isso era umas 6h10 por aí, eu cheguei alegre. Cheguei com disposição. Aí a mulher chegou para mim e falou assim, não, mas que animação é essa? Eu falei assim, a gente tem que estar animado todo dia. Todo dia a gente tem que dar valor com o que Deus coloca nas mãos da gente. Às vezes a gente acha que é pouco,
mas tem gente que não tem nada. É verdade. Então a gente tem que dar valor. E crendo que amanhã vai ficar melhor. A gente não tem que concordar com aquela situação, mas a gente tem que entender que amanhã vai melhorar. É isso que é importante. A gente tem que entender que todas as coisas foi criado pela palavra. Quando o Senhor Deus, o soberano eterno, ele vai criar o mundo, ele diga, haja. E a Bíblia vai nos dizer que houve. Ele diz que haja separação de terra e céu. E mais um pouquinho a Bíblia vai dizer, e houve separação de terra e céu. No livro de Provérbios é uma revelação muito forte que a Bíblia, no livro de Provérbios vai dizer a seguinte palavra, que o poder da vida e da morte está nas palavras. O que você tem falado? Quando você chega no seu emprego, você fala, que droga de emprego. Olha, esse serviço meu aqui tinha que acabar. Ô meu amigo, pô, você tem que chegar lá num dia, igual o Saulo falou, alegre, disposto, mesmo cansado, o ambiente não sendo bacana, é falar, o meu emprego é uma bênção, o meu salário é uma bênção. Eu fiquei assim, quando ela falou assim, não, você tá numa animação, aí eu disse, eu tô meio desanimado, você tem que animar, só. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu tava indo embora, fazer o meu trabalho, eu disse, vou voltar lá. Porque eu não aguento, Deus cria umas oportunidades pra você colocar a pessoa dela, fazer a pessoa imaginar fazer um alinhamento. Ela tá sendo abençoada e ela não sabe. É verdade. Aí eu virei pra ela e falei pra ela assim, quantas pessoas você conhece hoje que tá desempregado? Quantas pessoas você conhece hoje que tá pedindo a Deus pra estar no seu lugar? E ainda falei pra ela assim, olha, eu tava num lugar, numa cidade, no interior, eu nunca mais vou esquecer o que o menino falou. Ele tava conversando com meu pai e eu tava observando. Ele trabalhando na máquina, ele é operador, muito bom operador, humilde. O pessoal do interior tem muita gente humilde, né? É verdade. Ele virou e falou assim, eu venho para trabalhar com a maior satisfação do mundo. Eu limpo a máquina, eu entendo tudo da máquina, porque um dia eu trabalhei no sol quente, eu ia de bicicleta, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu comia marmita azeda no meio do mato. Hoje não, hoje Deus me deu um emprego. Hoje Deus me colocou, eu não trabalho no sol. Hoje o ônibus me deixa na porta da empresa e me leva e deixa na porta da minha casa. Hoje eu como uma comida quentinha. Olha só, a visão do cara. A visão do cara, olha só, tem gente que reclama. A maioria das pessoas que estão numa empresa, que estão trabalhando, elas reclamam da situação, elas murmuram. Mal elas sabem que elas estão sendo abençoadas, estão tirando até a bênção de outras pessoas. Então a gente tem que dar valor. Porque as pessoas, no mundo que nós estamos vivendo hoje, no contexto do século XXI,